Opa! Sejam bem-vindos a mais um episódio Marcas do Amanhã. Hoje temos aqui convidados especiais, são muito queridos, são muito fofinhos. Eu vou chamar o Isacão, meu sócio, que apresenta aqui comigo esse programa hoje para apresentá-los. Temos um histórico com essas pessoas que estão aqui e são grandes amigos, assim, muito queridos. Isacão, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E aí? Drezão, tamo legal, junto. hein? Hoje tá legal, legal. Hein? Não, e a gente fica conversando nos bastidores, né? E a gente já entra aqui com um monte de ideia na cabeça, né? Mas é um prazer estar aqui mais uma vez, falando com você, com a nossa audiência. Tenho a honra de chamar aqui, apresentar para vocês o Léo Munhoz e a Beatriz Castro, que mais do que sócios fundadores da agência WBP, são mais do que parceiros de trabalho, são amizades de uma vida, pessoas mais que especiais. E a gente fica até emocionado de ter vocês aqui por perto. Bem-vindos ao Marcas do Amanhã. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Isaac. André, a gente veio aqui para bater um papo, mas vamos com calma, porque senão a gente fala muito, conta história, vai chorar, né? Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Isaac, com você, André. E muito obrigado pelo fofinho. Não, vocês são demais. Isacão, vamos fazer a introdução para eles aí, para contextualizar a nossa audiência? Bora. Antes de mais nada, a gente vai falar dos projetos aí que a gente desenvolveu ao longo da vida, né? Enfim, mas apresentem-se para a nossa audiência, né? Quem é a WBP, o que essa agência faz, de onde ela veio. Conta um pouco dessa história audaciosa de vocês. Bom, vou lá então, né? Bom, pessoal, a WBP... ela é uma agência que nasceu de uma fusão entre a Pipe e a Webfoco. Eram duas agências distintas, mas complementares. Uma era focada em performance e a outra em comunicação. E a gente uniu, né, criatividade e performance numa única agência. E não só paramos aí, né? Hoje nós temos um grupo, que é a WBP Group, onde a gente tem 5 marcas. Então a gente tem uma agência de desenvolvimento de software digital, criação de sites, uma agência de BI e dados, um portal de criptomoeda e metaverso, e a gente tem mais outras 2 agências. Então a gente tem a agência WBP como uma high ticket, a gente tem a Original Marketing para middle e a Levu para pequenos negócios, né, microempresas. E a ideia é a gente atender a cadeia inteira e transformar a WBP Group num grande ecossistema, né? E a gente tem essa parceria com a Tomorrow para a parte de branding. Isso aí, Aí Bia. sim. Aliás, Léo, Bia, foi a primeira vez que eu vi vocês, o Léo, né, falando oficialmente, contando oficialmente essa história que veio ocorrendo aí nos últimos anos e que a gente acabou acompanhando nos bastidores, né? O que representa para vocês hoje chegar nesse patamar de negócio, com várias frentes e tal? Como que vocês introduziram esse olhar de marca para hoje vocês se apresentarem dessa forma e alinharem, né, as marcas aí de vocês também com o momento, os desafios de negócio? Uma das coisas que eu sempre tive muito clara, especialmente na minha sociedade com o Léo, que eu vim da Pipe também junto com o Léo, não era opcional ser pequeno. Então a gente sempre quis crescer para atingir cada vez mais pessoas, transformar cada vez mais negócios. E foi por isso que a gente, mais do que nunca, uniu forças com a Webfoco. A gente tornou a WBP real, especialmente para ter a grandeza que nos possibilitasse essas grandes mudanças que a gente tem hoje. Muito bom. E uma coisa aqui para contextualizar para os nossos ouvintes, né? Então, estamos aqui falando com 2 amigos que são líderes de um grupo, de uma agência, onde a gente já prestou e ainda continua prestando serviços juntos. Então, a gente contou muito a nossa história e conta várias vezes que a gente veio de agência e vivia essa dor e nos encontramos no brand, porque os clientes não tinham essa estruturação de marca. A agência não faz brand, a agência tem outra visão. E aí o que aconteceu? O contexto aqui. Nós nos conectamos com a Bia e com o Léo por conta de alguns clientes, né? Podemos falar aqui Lumiar Saúde, que foi um contexto lá atrás, no passado, e o Colégio Pentágono, que é um projeto mais fresco, onde o Colégio Pentágono já era um cliente da WBP, mas ele não tinha uma estruturação de marca. Isso fazia com que eles não tinham
muita clareza na comunicação e outras questões mais. Então, começaríamos aí, podemos começar a falar um pouquinho desse caso. Quais eram as dificuldades na realidade de você conquistar um cliente, que a gente fala isso na nossa história, e esse cliente não ter ali uma estruturação de marca, independente se é um varejo, se a gente trabalhando para o B2C, para o B2B, não importa. Quais eram os grandes desafios e as dificuldades que você viveu naquele momento? Eu acredito que a grande solução, né, que foi o trabalho de branding da Tomorrow junto com o Colégio Pentágono, foi realmente esse ponto que você trouxe. A clareza de um objetivo, de para onde iríamos, para quem queríamos nos comunicar, quem éramos, né, como marca. Acho que isso foi, principalmente por conta da sucessão, né? O Pentágono é um colégio que ele é uma empresa familiar, então teve processo de sucessão. E sempre o fundador passa para o próximo, era a terceira geração já. Então isso acaba tendo quebras. E o principal ponto, acho, que o mundo se adaptou muito. Né? A gente passou aí agora por uma pandemia, tiveram várias coisas, mas o mundo e a forma da educação mudou completamente. O Colégio Pentágono começou como um colégio técnico, do nada virou um colégio acadêmico e com uma faculdade. A galera falou, o que aconteceu, né, no meio do caminho? E todo mundo tinha essa percepção, tanto interna quanto nós como agência e até o próprio cliente. Então, por que eu vou colocar meu filho no colégio? Essa era uma dúvida constante que a gente tinha e a gente não conseguia responder. Né? A gente tinha as conversas, acho que até teve uma reunião com vocês, né? Tá, o que o Pentágono vende, né? Qual que é o que o Pentágono é para o estudante e para o pai? E essa resposta ela foi super importante para dar o direcionamento do trabalho. E não só dar esse direcionamento, como também, não vou falar facilitar, né? Mas ele melhorou os resultados em relação ao nosso trabalho. Porque como são trabalhos mais focados, a gente tem um objetivo muito bem direcionado, é mais fácil da gente pensar naquele objetivo e solucionar com alguma postagem, alguma campanha, alguma métrica diferente que a gente identifique. Então, acho que isso facilitou muito dentro do projeto. E uma coisa que dificultava era a consciência de marca. Vocês falam muito, vocês dão aula sobre isso. O que acontece? As perguntas que a gente tinha que responder, nem mesmo a marca sabia responder aquilo. Então, vocês trouxeram provocações muito legais que a gente conseguiu desenvolver dentro da agência também, junto com o cliente, porque às vezes as pessoas elas têm a sensação de que é cliente e agência, mas não. É um dando a mão pro outro, todo mundo trabalhando junto, é realmente uma parceria. Esse projeto ele deu muito certo porque todo mundo abraçou e falou, vamos responder essas perguntas juntos. Então, foi exatamente a partir daí que todo mundo estava no mesmo barco, todo mundo entendeu isso, que o projeto começou a nascer e dar muito certo. Olha só, é legal contextualizar. É um processo desafiador e a gente fala isso na Tomorrow, repete a todo momento. O C-Level, o empresário, empreendedor, a terceira geração, no caso o Murilo Conrado, os diretores, se eles não tiverem comprado com esse processo, o projeto não vai para frente. Eu e o Isaac identificamos isso em qualquer projeto antes de iniciar. Porque são esses caras que vão colocar a marca para frente. São eles que vão treinar os outros líderes que estão com as pessoas na linha de frente. São as pessoas que constroem a marca todos os dias. Então começa por aí. E aí uma vez que a gente vai passando pelo processo, que é muito no sentido de traduzir o que eles têm de bom e não criar, né? Muitas vezes as agências querem criar algo, mas a gente está ali como branding. Vamos enxergar, traduzir, vamos conversar com os colaboradores, com os pais, vamos entender o mercado, vamos cruzar tudo isso. E aí a gente traduz algo que já existe, potencializa o que já existe. Mas o fato de passar por um processo traz clareza, né, Bia? Você falou de clareza. Quem eu sou, quem são as famílias que se identificam com o que a gente tem para oferecer. E aí, no final, acaba um processo de branding impactando ali o departamento de pessoas, o marketing, comunicação diretamente com a agência, o departamento comercial, que acaba tendo menos ruído. Em breve o Léo vai falar, não é isso, Zacão? Andrezão, quero voltar algumas casas, né? Porque a gente começa a contar as histórias aqui pela parte que parece ser fácil, né, Léo? Não. Aí veio o processo, né? Aí Nossa, entrou o processo, não. aí foi legal e tal. Eu quero voltar aqui algumas no tempo um pouquinho, pensar pra gente chegar lá no nosso ontem, né? Se não me falha a memória, a gente começou a falar de Pentágono em 2021. No meio da pandemia, né? Eu acho que você já atendia a conta, né? Há um bom tempo. E aí vocês chegaram naquele momento e falaram, poxa, cara, os esforços aqui estão cada vez com resultado menos tracionado, né? Cada vez você bota mais dinheiro, você tem uma conversão menor, ou leads que não percebem
o valor que a gente quer entregar, né? Então você começou ali a observar vários desafios de comunicação. E aí em 2021 eu lembro que a gente fez aquela primeira conversa com o Conrado, com o Murilo e com o Luiz. Vocês ainda estavam na Pipe, se eu não me engano. Você lembra disso? Pipe ainda. Lembro. Né? E ali acho que foi a primeira reunião e depois a gente fez mais algumas com eles, né, antes de começar o processo. Mas eu queria que você contasse um pouco aqui, porque assim como você e como a Bia aqui, nesse caso, né, além de ser agência e só receber briefing, vocês também tinham um papel ali como influenciadores estratégicos daquela conta, ou seja, vocês tinham uma autoridade ali dentro. E tem muito gestor de marketing, muita agência que tem as problemáticas com o cliente e não consegue sensibilizar o suficiente para ajudar a construir uma maturidade e trazer para uma reunião, para a gente poder explorar melhor, né? Como que foi o teu processo ali de sensibilizar o Murilo, o Conrado, né? Eu sei que o Luiz teve um papel importante também, o Luiz que é um consultor de negócio, teve um papel importante. Como que foi o seu processo lá, antes da gente chegar e começar a trabalhar, né? No processo que mudou a vida da marca lá. Mas como que foi essa sua... O que você fez ali? Como que foi a sua construção lá dentro, no sentido de desenvolver a visão de marca, a visão de branding? Conta um pouco para nós. Isaac, você vai fazer eu chorar, entendeu? A gente vai ter que voltar em algumas casas também, né? Para falar a conexão que eu tenho com o Pentágono. Para quem não sabe, eu estudei no Pentágono, então acho que tudo começa dali. Eu estudei junto com o Conrado, tenho uma história também de amizade com ele e isso, obviamente, traz uma conexão. E só um parênteses em relação a tudo isso, uma coisa que sempre foi intrínseco, tanto para mim quanto para a Bia, do momento que a gente abriu a Pipe e até hoje em relação à WEP, é que a agência precisa fazer sentido para o cliente. A gente precisa entender o cliente e não só atender o cliente. Eu acho que esse é um grande case em relação a entendemos, trouxemos uma solução para um problema que, teoricamente, vamos falar assim, não é responsabilidade de uma agência de digital. Eu acho que esse era o grande ponto ali. Pô, o que nós tínhamos a ver com isso? Eu fiz uma previsão, as matrículas vão bater X. Putz, não é a meta que a gente quer, mas é o que dá com o seu dinheiro. Exemplo. Então, a gente entrou dentro do colégio, praticamente, para falar qual que é a problemática, o que está causando isso. E acho que, entrando nessa linha do que você perguntou, o grande estopim ou a virada de chave do pessoal do Pentágono foi quando eu perguntei para eles por que eles eram mais baratos. Eu falei, mas por que vocês são mais baratos que tal escola? Pô, porque a gente consegue vender no desconto. A gente precisa parar de dar desconto. E eu lembro que eu conversei isso com o André falou, cara, é isso, não precisa mais, não precisa dar desconto. As pessoas precisam entender o valor agregado do colégio. Pô, tem aula de Libras, tem um monte de diferencial. A escola já tinha toda uma estrutura de educação online, quando ninguém nem pensava nisso. Elas foram a primeira a entrar com aula online, elas não deram férias, né? Assim, um monte de diferencial, e eu particularmente que estudei lá, e com todo respeito a todas as escolas, eu estudei em várias. Eu rodei tudo, por isso que eu conheço muita gente. Todas as escolas que você imaginar, fala uma escola, eu já estudei. Mas você é Pentágono. Eu sou... Cara, foi a melhor escola. Advogado de marketing, é um advogado da marketing. Você viveu ali o que elas entregam, né? E assim, eu pude comparar por ter estudado nas demais e comparar do tipo, cara, não, foi muito bom. O Pentágono foi muito bom. Ele foi realmente uma escola que me levou pra vida, me mudou, me fez várias coisas, as amizades que eu fiz lá, enfim. E eu falei, isso a gente não tá conseguindo externalizar. Mas não porque a gente não tentava, porque a gente não tinha conteúdo, mas porque a gente não sabia pra quem externalizar. E como levar esses diferenciais que já estão dentro da marca pra fora. Por quê? Tá, beleza, o Pentágono, a gente falou, ele na época a gente falava, a galera sai de outra escola e vai pro Pentágono porque é mais barato, porque a galera acha que é mais fácil. E não é. A gente aprova 3 vezes por semana, não era mais fácil. Mas a galera tinha essa visão. E outros tinham a visão de que era uma escola que prezava pelo esporte. Então, assim, cada um tinha um ponto. Eu lembro que numa rodinha de reunião que a gente fez lá, a gente falou, o que é o Pentágono pra você? O Pentágono forma quem? O Pentágono forma pra vida, o Pentágono forma pro vestibular, o Pentágono forma... Vieram várias respostas. Técnico, verdade. Então, assim, naquele momento, né, quando a gente começou com essas provocações de perguntas, que a gente entendeu que era uma necessidade de dar um direcionamento, eu acho que ali foi o momento onde a gente conseguiu cativar o Murilo e o Conrado, principalmente,
porque por se tratar de uma sucessão, ter uma marca de família, não é um processo simples, não é um processo fácil. Que era o que vocês comentaram, foi nada fácil. Processo longo, processo grande, muitos stakeholders para serem ouvidos, muitos pontos de contatos para a gente trabalhar. E com tudo isso, a gente conseguiu entender que era necessário esse processo. Todos entenderam. Eu acho que foi o que vocês falaram. A gente começou com uma provocação ali minha numa reunião, levamos vocês, conseguiram, né, aflorar mais ainda essa ideia. O pessoal, né, o Murilo e o Conrado, abraçaram a ideia, conseguiram vender a ideia para os mantenedores, e aí a gente realmente seguiu a vida. Acho que a gente fala muito isso aqui, né? A gente não tá aqui para convencer, né? A gente gosta de falar que existe um momento certo. E a gente provoca, pega na mão, nosso papel é levar a informação, mas não convencer para algo que não precisa. Tem que despertar esse momento de marca, né? Sim. E eu acho que o Pentágono estava lembrando aqui, tem um caso curioso, acho que interessante. E, de novo, não é um passe de mágica, é difícil, é suado. A gente está acostumado a lidar com empresas familiares, até pelo nosso histórico de vida, e a gente tem que transitar, tem um lado político, depois a gente vai abrindo a mesa e todo mundo vai participando. Acho que isso é o gostoso, né? As pessoas que não entendiam, começam a fazer parte do processo, seja no workshop, seja participando de uma pesquisa. Então isso é legal. Vai colocando todo mundo junto e tomando decisão. Mas o interessante, falando de branding, do funil de branding, a gente fez uma pesquisa grande, uma amostra grande ali, né? Não só com os stakeholders internos, mas com o mercado. E eu lembro que o Pentágono apareceu, eles têm 62 anos de vida. No funilzão de branding, o Pentágono não tinha um problema de conhecimento, que é a etapa número 1. Porque muitas vezes a marca precisa ser conhecida. Eles são muito tradicionais, muito conhecidos na região como um todo. Eles tinham um problema de consideração, que já é a segunda etapa do nosso funil, né, Isaac? Então, a pesquisa falou, cara, peraí, as pessoas conhecem vocês, mas elas não consideram. E aí nós vamos entender por que você não considera. Eu aqui como um pai de uma menina de 11 anos e de um menino de 3. Matheus, Carol, beijo do pai. Por que eu não considerava colocar meus filhos lá? E a gente foi entender. É a questão logística? O que é a questão de entender o que o ensino oferece? O que é mais? É a cultura de quem está ali? Enfim. E aí um pouco do que o Léo disse, né? Quando a gente começou a traduzir, a gente mesmo se apaixonou, né, Isaac, pelo processo e por quem estava ali, sabe? Conversamos com a tia da van e a tia da cantina, que são stakeholders super relevantes, que representam a nossa marca, né? Pô, um diferencial do Pentágono era o bolo de cenoura da cantina. Isso daí é Nossa senhora, eu tenho saudades do bolo de cenoura da cantina, cara. Acho que até um grande desafio é porque quando você vai num reposicionamento de marca, você precisa escolher um caminho. O que vai fazer sentido para você? E quando você vem de uma marca, de uma empresa que tá na terceira geração já, você pega um lado muito sentimental, né? Você tem um emocional muito forte das outras gerações. A geração que tá ali vendo qual que é o melhor caminho, tendo que convencer as gerações anteriores. É uma loucura. É uma loucura. É verdade. Ô, Bia, ótima reflexão. E eu acho que né, agora fazendo o nosso jabá aqui, né, embora nem fosse necessário, né, mas é porque eu volto no método, né, eu acho que quando você tem um método claro, você tem um passo a passo a seguir, as coisas meio que ficam fáceis de serem executadas, porém com a sua complexidade, né, então quando você ali constrói um caminho, né, o André comentou lá, falou política, né, meio que isso, né, quando você conversa com um, conversa com outro, amarra, traz pra mesa, levanta dado, com sensibilidade também, né, para entender o outro lado, né, quem somos nós para chegar numa marca aí que está 60 anos no mercado e falar que isso não funciona mais e que isso aqui deveria funcionar, né, quem somos nós? Exatamente. Então, a gente tem que lidar com esse lado, né, e pra gente também não é fácil, né, porque nós também temos as nossas visões, nós como estrategistas aqui temos as nossas teimosias de vez em quando, e eu acho que a melhor forma de você conduzir isso é trazendo o dado para cima da mesa, e fazendo as pessoas se sentirem parte do processo, não só se sentirem, né, mas viverem de fato o processo, e uma vez que elas se sentem parte do processo, elas entendem que como elas colocaram a mão ali, o resultado ele é um resultado factível, plausível, que faz sentido, com nexo, né? Eu acho que esse é o nosso papel, e no Pentágono foi bem assim, né? Só Andrezão olhando para dentro de casa, era muito stakeholder diferente, né? O mantenedor, a atual gestão, são os colaboradores.
e um tem um pensamento, outro vai por uma linha, outro vai por uma linha, não tem a linha certa, né? Eu acho que quando a gente, no momento aí de imersão tal, não está preocupado com o resultado, mas sim com o processo, é aí que o resultado aparece. Até em complemento, Isaac, o que eu acredito que foi muito legal dentro do processo do Pentágono, óbvio que as pessoas envolvidas fazem total diferença, né? A paixão pelo negócio, eu acho que esse processo de vocês, ele também fez com que reacendesse uma chama da paixão lá dentro, assim, sabe? Você vê que chega um momento, acho que para todas as marcas, né? Eu tava lendo ali a frase, né? Sua marca no tempo. Acho que todas as marcas, em algum momento, ela tem que dar uma sacudida e falar, beleza, bora de novo. Porque é cansativo. Gestão é cansativo, ter uma empresa é cansativo. A gente sabe, né? Todo mundo aqui sabe muito bem como que é. Mas tem momentos que você fala, pô, um chacoalhão desse faz com que tudo se converse para ter ali aquele momento de epifania de todo mundo. Cara, a gente tá no caminho certo. Tipo, lembra um propósito, sabe? Pelo que você tá querendo fazer. E o propósito, a energia, isso traz o resultado. Eu acredito que uma coisa acaba puxando a outra. Tudo isso que a gente fez em conjunto, eu acho que o legal foi que a gente conseguiu trazer resultado. Mas não foi porque, pô, óbvio, a gente fez um trabalho diferente, vocês fizeram um trabalho diferente. A gente fez o nosso papel, eu vou chamar. É isso. Mas a gente tinha um norte, a gente tinha um pessoal engajado. Então, quando você tem esse propósito de marca diferenciado e bem claro para você passar num onboarding para um time de vendas do Pentágono, cara, quando aquela pessoa falar com um pai, ela não vai vender, ela vai encantar, que aí eu acho que muda. Ao invés de antes de, cara, você tem meta, ó, você tem que falar com 15 pais durante o dia, você tem que trazer pelo menos um aluno para fazer visita, sei lá. Não. Cara, ela encanta, ela fala um diferencial e ela sente que aquele diferencial é verdadeiro, então ela consegue traduzir aquilo, que é a brincadeira, né? O olho do dono engorda o gado, mas ali quando a gente tem um processo desse, a gente consegue fazer com que todo mundo tenha esse olhar de dono e faça esse encantamento, né, no lugar da venda. Eu acho que... O que você chama de ter que dar uma sacudida é engraçado, porque tem vários nomes aí no mercado, né? Uns chamam de precisa dar um up, né? Precisa dar uma modernizada, né? Sim. E é muito fácil você confundir isso com uma mudança visual, né? Uma evolução do logo, que das cores totalmente distinto. Tal, né? Conheço várias que querem fazer isso. Mas, né, Drezão, isso acaba surgindo como uma consequência. Eu acho que trazendo aqui para a raiz do problema, né? Esse ter que dar uma sacudida é um elemento que vem por alguma coisa associada ao negócio. Sim. Então, uma marca de 60 anos que abriu novas unidades ao longo do tempo, começou a conversar com vários públicos diferentes, e ela entende que aquela mensagem já não conecta mais. Esse é o motivo. Pode-se falar num reposicionamento, por exemplo, ou uma estruturação. Quando você entende que o seu público já não percebe aquilo que você gostaria que ele percebesse. Ou seja, você não está conseguindo controlar a intencionalidade da porra toda. Você não está conseguindo gerar aquilo que você entende que tem de valor, né? Sim. Isso justifica também, isso está associado ao negócio, né? Poxa, por que você não está conseguindo gerar? Porque, sim, a comunicação pode estar desalinhada, pode estar esquizofrênica, porque provavelmente o teu nível interno de cultura, ele está com um índice de engajamento baixo, se é que as empresas medem isso, né? Mas normalmente está baixo. Então, esse tipo de coisa justifica essa sacudida que você traz aqui, que eu acho que no linguajar é bem isso mesmo, né, cara? É dar uma sacudida que vai ser endossada por um processo e que vai impactar em mudanças. Sim. Essa sacudida não vem só de um brand book novo. Não funciona assim. Não, eu acho que e essa sacudida tem muito a ver com qual é o nosso plano de negócios e como a marca pode ajudar esse plano, esse objetivo de negócio. Né? E aí, falando de expressão visual, a gente entra em qualquer projeto com muita humildade, né, Isaac? Sempre do tipo, a gente não sabe nada do seu negócio, mas a gente vai estudar. E é muito delicado, depois de tudo que o Léo e a Bia falaram, você chegar no meio de um caminho, de um processo onde o objetivo não é construir um novo logo e falar, olha, existem deficiências técnicas que estão apontando para a gente criar, ou pelo menos fazer um novo redesign. Olha, isso é muito delicado. É muito difícil você derrubar uma simbologia de 50 anos atrás, que tem um porquê, né? Que parecia um microscópio, é uma cadeira. Com todo respeito, eles falaram isso. E a gente levou a cadeira no evento para mostrar. Mas o fato é, quando a gente não está fazendo só um logo e está pensando num processo como um todo, o resultado de mudar o logo não, que poderia ser algo dolorido,
foi natural. Porque eles olharam, eles participaram de tudo. E a gente, pelo contrário, dentro de um projeto desse, a gente tem que ter a sensibilidade de preservar a essência, a história, porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, e a gente simplesmente só está se adaptando. Mas a gente não perdeu aquilo. A gente está se adaptando ao que está acontecendo no mundo. Então, essa sensibilidade de não perder a história, de preservar a essência, é muito importante nesses projetos. Né? Então, quando chegou o momento, para vocês que estão nos ouvindo, o reposicionamento ditou uma nova expressão visual e verbal, que o verbal é construímos relações para transformar gerações. Foi muito natural, que poderia ser algo difícil. Eu não entrei ali para fazer um novo logo, nós não entramos para isso. Caso contrário, talvez tivesse que... E não ia ser aprovado. Puta, eu não quero mudar o logo por mudar. Não é isso. Um novo logo não ia resolver um problema de negócio que eles tinham lá. E aí, para finalizar, para dar abertura para vocês, eu lembro que no meio do processo, o Murilo falou assim para mim, até postei um bloco de nota que ele falou, eu anotei e postei. André, o seu processo me abriu os olhos. Antigamente eu chegava aqui de manhã e eu ficava atrás do computador. Hoje eu vou lá com meus coordenadores e professores tomar um café. E isso fez toda a diferença no nosso alinhamento. Então, assim, quem está vendo a atitude de um líder no dia a dia no café dele e como isso impacta no negócio e na marca? Impacta, pra caramba. Sabe? Então, a gente não fala sobre isso. Isso é cultura, Sim. né? Até só um parênteses, depois até abro para a Bia falar, mas eu ia até puxar isso, porque eu acredito que... Eu acho que até a gente sente isso. Pô, a agência cresceu bastante. A gente não consegue mais ser brother do cara que acabou de chegar e não dá mais tempo. A gente tem muitas outras coisas e é o dever do líder dele, e aí, né, vai se escalonando isso. Mas quando a gente tem esse propósito e quando tem essa mudança, eu acho que você faz esse ressignificado pro líder. Porque ele quer estar lá e ele não faz porque ele se sente obrigado. E eu senti muito isso na gestão do Pentágono. Eu vi o pessoal mais participativo, eu vi a galera querendo ver o que estava acontecendo, eu vi a galera trazendo, né, novidades. E até já puxo um gancho de uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, que é um modelo híbrido de gestão das próprias redes sociais. Porque, pô, a escola é pulsante, ela vibra evento, vibra acontecimentos. Não dá tempo da gente, como agência, ter num processo para atender a necessidade da agilidade que eles precisam. Pô, faz muito mais sentido ter uma pessoa lá alinhada com a cultura 100% para transformar isso num conteúdo externo, né? Para trazer isso para o mundo. Às vezes tem 10 eventos acontecendo ao mesmo tempo, você tem que postar foto de todos. E que, de fato, na estratégia de novas matrículas, tudo mais, não faz sentido para a agência, né? Faz sentido para a pessoa interna fazer essas postagens. Pro propósito, né? Porque a gente quer comunicar pro mundo o que o Pentágono faz. Tá, mas dentro das redes sociais do Pentágono a gente tem lá o pai do jardim de infância, o pai do aluno de colégio, o pai do aluno técnico que quer arranjar um emprego. E aí eu vou lá e posto que as crianças estão indo no Museu do Ipiranga pro cara que faz curso técnico. Não, ou você pode criar vários Instagrams também, né? Isso. Quais são os canais? Ô, Léo, mas eu queria aproveitar esse ponto, tomar uma água. Então toma água que você vai falar, Bia, porque eu queria puxar para você, porque você fica mais próxima do time, né? O que é um time trabalhando para o Pentágono? Com uma marca desestruturada, uma marca estruturada? O que muda no dia a dia ali, operacional? É exatamente o que o Léo falou, né? A gente sabe para quem que a gente tá fazendo. E a partir do momento que... Aí eu vou voltar, né, no ontem. O que acontece? A gente fazia o que precisava ter mais matrículas, precisava ter mais alunos e tudo mais. Legal. A gente fazia o que a gente achava. Porque a gente não tinha clareza. Agora, a gente faz para quem a gente tem que fazer. E isso reflete em tudo, né? O investimento talvez seja o mesmo, com um número e um resultado muito maior. Acho que até em complemento a isso que a Bia comentou, a gente teve essa mudança de resultados, né? Não porque, o nosso trabalho foi melhor. Óbvio que isso foi um reflexo. Porque se eu sei para quem eu vou fazer a campanha... É mais fácil. O pessoal consegue determinar melhor para quem é a campanha. Hoje em dia, né, eu acho que a personalização, ela cada vez é mais necessária. Não adianta eu querer impactar todo mundo. Eu preciso impactar quem quer ver. Então, eu não preciso ter 3 mil alunos, onde 2 mil alunos reclamam porque não eram para eles estarem lá. Eu prefiro ter 1.500 alunos, onde eu acho todo mundo que seja um defensor da marca. Né? Óbvio que negócio, a gente precisa de dinheiro, etc. Mas a ideia é que a gente impacte as pessoas certas. Mas a gente precisa saber quem é a pessoa certa.
Que foi isso que a gente descobriu junto com vocês e conseguiu dar esse direcionamento tanto pro nosso time, porque eu acho que até um ponto a ser levantado aqui é que o rebranding, ele não ajuda a sua marca como um todo, mas ele ajuda a agência. Porque eu sei para onde eu vou. Eu consigo falar pro meu analista de mídia, falar, cara, o público do Pentágono é esse. A gente precisa impactar com essa comunicação, esse público, com essa comunicação, aquele, e esse daqui, os 3, porque é institucional do grupo. Cara, tá bom. Ele não vai ter dúvida. Agora, pô, eu tenho aqui, ó, 12 tipos de público, porque a gente tem do infantil até a faculdade. Vai, consegue matrícula, manda ver aí na campanha. O cara olha pra mim, treme a mão, fala, beleza, começa a ligar pro Google, fala, pelo amor de Deus, me ajuda. E é isso. Pô, a gente conseguiu... Eu acho que, assim, um grande resultado nosso foi o antes. O que a gente conseguiu fazer antes do rebrand do Pentágono foi realmente um sucesso. O que a gente faz hoje é... Consequência do que rolou. Ótima reflexão. A gente aprendeu no antes, a gente aprendeu na luta ali do cara, precisa de 1000 matrículas. Beleza, como que a gente vai conseguir? Não faço ideia. Cada um por si, Deus por todos. Vamos lá, precisa encher essa turma, precisa encher aquela. Precisa... Era uma coisa que era assim, era muito o marketing, na verdade, correndo atrás de vendas. E não um trabalho em conjunto da empresa com a agência, né? Acho que quando a gente divide departamento e não divide ações, isso fica muito mais complicado. E quando a gente teve esse trabalho, desse trabalho, acho que eu vou colocar uma linha de intersecção aqui, né? Até aqui era Deus nos acuda, vamos lá, bater meta, corre, é nóis, bora. A gente fazia milagre, Conrado, Murilo, a gente fazia milagre. E agora, cara, a gente consegue ter uma constância. Eu consigo ter uma expectativa de um resultado muito melhor. Eu sei a estimativa que a gente vai ter, porque eu sei o tamanho do público para quem eu quero impactar. E isso é uma baita de uma diferenciação. Quando a gente pega as campanhas hoje, eu não tenho os números reais ali, mas eu tenho uma estimativa de que a gente está investindo acho que 10, 15% a menos do que a gente investia antes. Olha que legal. E tendo um resultado semelhante. Então, a gente melhorou muito a taxa de conversão, porque eu sei para quem eu estou impactando. E não só isso, porque saber quem a gente tem que impactar é tranquilo, faz parte do processo. Mas como eu vou impactar ela? Como? O que vai trazer? O que vai ser qual aquele a proposta diferencial? de valor, né? O que vai ser um diferencial para aquela pessoa? Pô, uma mãe solteira, ela vai ter uma necessidade. Um casal de filho novo vai ter outra. Um casal que tem 2 filhos é outra necessidade. Para cada um desses públicos eu tenho uma mensagem, mas um mesmo Pentágono. Então isso que eu acho que foi o puff. Pô, fiquei feliz. Vamos contextualizar. Interessante isso, porque primeiro, né, a gente fala muito em branding pé no chão. É desafiador, não é um passe de mágica, mas vamos lá. Voltando para o ouvinte que está aqui agora, quer resumir. Temos aqui uma agência que tinha um cliente, que tinha um problema de estruturação de marca. Até então não conseguia comunicar com clareza, não tinha informações sobre os públicos de interesse, beleza. Passamos por um processo de reestruturação doído, mas prazeroso durante o trajeto. E esse processo impactou em vários departamentos. A gente já falou de cultura, falamos de marketing, comunicação, planejamento mais claro, comunicação mais direta. Estamos falando aqui do departamento comercial e vendas, então, só para o Léo para voltar aqui, falar de resultado agora. Estou falando de um CAC mais baixo, André. Um CAC mais baixo diretamente. Um LTV maior, um investimento, então CAC mais baixo, custo de aquisição de cliente mais baixo, porque a gente tem menos atrito, investe menos energia, investimos menos dinheiro em mídia. Até então, tudo indica que a gente está vendo, temos um LTV maior, as famílias que ali estão perdurando e querem ficar. Então, uma estratégia de brand, ela impacta várias áreas e está trazendo resultado para o negócio. Eu acho que até um grande resultado é a taxa de rematrícula. Né? Acho que hoje a gente tem rematrículas mais rápidas. Antes o pessoal demorava pra caramba. Deixava pro último dia. A gente tinha que estender data de rematrícula, fazer campanha pro cara se rematricular. E hoje é mais fluido esse processo. A gente vê que as pessoas lá dentro, né, o público interno, ele entende o caminho. Acho que essa mensagem foi bem passada, bem transmitida para os alunos e para os pais principalmente. Mas essa questão do resultado, acho que um grande ponto do que você disse, André, é que realmente a gente vem, né, passando o marketing digital principalmente, mas não só porque a gente faz off com eles, mas o marketing digital ele vem passando por um aumento. Eu vi esses dias que numa reunião com o Google, que antes da pandemia, o clique que era R$1, hoje está 7. Dependendo da sua... Então, assim, 700% de aumento. É incrivelmente mais caro o CPC hoje do que na pré-pandemia. Por N motivos, né? A gente pode falar que a pandemia fez com que muita gente veio pro digital, enfim. Até a maturidade como um todo do país, né? Tudo. Até a melhora das agências, mas a quantidade grande de agências que abriu e fez um trabalho ruim durante a pandemia.
Então tudo isso influenciou, e obviamente que depois que o CPC subiu, por que o Google vai baixar ou os outros players de mídia vão baixar? E com isso a gente consegue ter um resultado melhor mesmo nessa situação. Olha só. Então isso eu acho que é um grande diferencial, é um grande, feliz com o resultado. Acho que essa é a Porque frase. acho que para facilitar, os concorrentes também estão fazendo um bom trabalho. Com certeza. O mercado está bem treinado. Todo mundo Tá está todo investindo mundo igual. ganhando dinheiro no Google. Né? E Exato. aí, por que o nosso trabalho, queira ou não, e a gente não está jogando louros aqui não, por que brand vem sendo mais falado nas instituições, nas empresas? Porque tá todo mundo fazendo um trabalho semelhante, parecido, igual. Aonde que você se diferencia? Pela marca. Sim. E é justamente isso que a gente está falando de construir um pouquinho por dia, a cada dia um pouquinho. O Conrado veio aqui e falou para os nossos ouvintes. Conrado é um dos diretores que participou do episódio. Ele falou, André, agora que eu estou externalizando, e ele falou um termo bem legal, né, Isacão? Eu estou fazendo um trabalho de formiguinha já faz mais de um ano. Quer dizer, olha aí o trabalho de gestão da marca de construção no dia a dia, nos bastidores. Um ano o cara tá ali dentro falando e treinando, e todo mundo junto, todo mundo no norte. Sim. Agora tá aparecendo pro mercado. E a pergunta que não quer calar, Léo, demos menos desconto? Olha, Demos. Foi melhor. Assim, a gente até virou uma política, né? Acho que essa que é a chancela de vocês, que não é porque eles queriam dar, é porque eles acreditavam que aquilo era necessidade do negócio. Depois que eles entenderam que não era necessário, que não precisava, que eles tinham um valor agregado alto, pô, é até aqui que a gente vai e acabou. Ah, o cara tem 3 filhos. É até aqui e acabou. Ah, a gente precisa bater meta. É até aqui e acabou. Então, assim, isso virou um direcionamento de gestão muito legal. E o que você falou, é um processo de formiguinha. Não é amanhã que a gente vai parar de dar desconto, mas é um processo que até, daqui uns 5 anos, talvez não, e talvez o Pentágono fique mais caro do que algumas outras escolas que a gente hoje tem um reconhecimento maior do público. Eu não lembro o número, mas o Pentágono, se não me engano, a cada 10 pessoas, 7 estudaram ou conhecem alguém que estudou no Pentágono, né? É isso. E aí o número total, para vocês terem uma ideia do tamanho, pelo tempo de vida, mais de 100 mil alunos já foram formados pelo Pentágono. É muita coisa. Então tem muitas gerações que estão envolvidas. A história é linda, né? Sim. Mas isso que você falou é interessante, porque, cara, então o processo de branding tende a dar menos desconto porque as pessoas enxergam o valor do que nós temos. Tende a ter menos ruído, faz matrícula com mais facilidade. Esse é um impacto no departamento comercial na prática, né? E uma questão da gestão, principalmente, que acho que a gente vive muito, né? Eu até brinco com a Bia que a gente é o defensor das marcas lá dentro da agência como um todo. Porque, cara, a gente fez um processo de transformação nosso também. Então, sair de Webfoco e sair de Pipe, juntar todo mundo no mesmo lugar e agora é Webfoco mais Pipe, é um nome grande. E aí depois de um ano já muda para WP. Tem gente que fala Webfoco, tem gente que fala Pipe, tem gente que fala Webfoco mais Pipe. Então, é a gente num trabalho de formiguinha falando, cara, é WP. Meu, é mandar, você vê num e-mail, vem alguma assinatura, vem algum documento, atualiza pra WP. Meu, faz essa mudança. É ser chato. É ser chato, né? Acho que esse é um, assim... Guardião. As decisões do dia a dia, né? Acho que isso... A Marli, que esteve aqui, falou muito. Falou, todo dia, quando a gente vai treinando e conversando, que é um trabalho de repetir, de trazer... É óbvio que você atrai talentos, pessoas que se identificam com você. Você repete tanto que você começa a tomar decisões micro e macro no negócio. Sim. No departamento, com as pessoas. E aquilo vai fazendo a marca ganhar consistência, né? Vocês viveram fusão igual a gente, né? E ser reconhecida, né? Acho que esse é um negócio muito legal. A gente é parceiro do Google há muitos anos, né? A gente tem essa parceria com o Google. E tinha a parceria com a Webfoco e tinha a parceria com a Pipe. A gente vai lá, as pessoas já sabem que é WP. De tanto, né, que a gente foi lá, dando uma cutucadinha aqui, fala, cara, não, tem que falar o nome certo, né? Aquele jeitinho carinhoso, mas ir puxando. Pô, hoje já é uma realidade sermos chamados dentro de um local enorme como o nosso nome certo. Porque não é fácil. Vocês passaram também por um processo de fusão na agência de vocês e sabem que tem essa construção interna, ela é muito difícil por conta da vivência que as pessoas tiveram, mas ainda externa. Fazer com que um cliente não te chame de Pipe, não te chame de Webfoco, ele entender, ainda mais com essa transição de Webfoco mais Pipe depois da WP, a gente tendo outras marcas, então transferindo clientes da WP para original e falar, cara, agora é original. Então a gente tá hoje, né, num caos. É uma reculturalização, né, Léo? Cara, isso é legal. Em todas as frentes, né? E tem um outro cliente que a gente sempre cita aqui nos nossos podcasts. A gente sempre usa ele de case, né? Que é a Lumiar, que é a maior empresa nacional de terapia respiratória, fantástica
marca. E lá em 2014, inclusive tem um episódio aqui do nosso podcast só com a Cris lá, contando vários Beijo, bastidores. Beijo, Cris. Beijo, Cris. É Saudades. maravilhoso. E só para contextualizar a galera, essa é uma conta que a gente, né, eu e o Andrezão, em 2014, se eu não me engano, a gente tinha essa conta lá como Insane, como Incomum, na verdade, depois veio para Insane, e a gente tinha vários desafios lá em termos de conseguir estabelecer diretrizes para briefing e tal. Foi aí, inclusive, que branding, né, dentro desse pedacinho aqui que é estruturar marcas, nasceu na minha vida, porque eu atendi essa conta e era um terror, assim, era bem difícil pelo volume, por entender o mercado de saúde, B2B, B2C, empresa grande, nacional, indo para o Uruguai, familiar, unidade física em todos os cantos do Brasil, loja virtual, acho que hoje já está com 1.000 colaboradores, frota, carro, um monte de ponto de contato, então era bem desafiador. E lá, né, Andrezão, nós tivemos a audácia, né, com muita humildade, né, de fazer alguns apontamentos lá para evoluir, tanto ajustar o posicionamento, quanto evoluir lá as expressões visuais, verbais. Nunca esqueço dessa apresentação, para toda a diretoria lá, e o dono da empresa que tinha feito o logo antigo, né, e sim, teve mudança visual. Então não foi fácil, né. Mas ficamos com essa conta há bastante tempo, e em determinado momento, depois que nós deixamos de atuar como agência, essa conta começou a ser atendida pela Pipe, e agora a WBP. E aí, Léo, nesse caso, Bea, vocês não participaram diretamente do processo de marca, né? Sim. Vocês meio que entraram no olho do furacão. Outro contexto, né? A gente entrou no olho... Exato, só que ao mesmo tempo que a gente tava passando, acho que foi muito próximo, né? Assim que a gente conquistou a conta de Lumiar, tava acontecendo tudo do Pentágono, as primeiras conversas, foi algo muito parecido. E aí a gente trouxe muito do processo de aprovação das coisas. É um volume muito grande, a gente tem mais de 20 filiais, então assim, é um volume muito grande de material, de produção, de texto, enfim, de tudo. Sem processo, ia encavalar, ambas as partes ficariam estressadas, e a gente trouxe um processo que fosse leve tanto para o cliente quanto para a agência. Hoje, é uma conta que flui naturalmente dentro da agência. Que bom. E qual que é o papel da marca aí nesse contexto, né? Dessa marca, de vocês terem absorvido uma marca que já tinha ali uma estrutura definida, não que ela resolve todos os problemas, né? Mas que tipo de elementos ali no dia a dia facilitou para vocês ou não? Pra agência, tudo que você tira o eu acho, o gosto pessoal, ficou feio, ficou bonito e não sei o quê. No gosto pessoal, não funciona. Tudo que você tira disso ajuda a agência e faz com que a gente tenha cada vez mais resultados. Pra gente, óbvio que a gente quer uma peça bonita, a gente tem as melhores equipes de designers, enfim. Mas de nada adianta algo ser bonito se ele não é funcional, se ele não vende, se ele não converte. Pra gente, às vezes, uma peça feia que resolve o problema, ela é melhor na prática. Então, como que a gente usa a usabilidade a nosso favor com a conversão, com a venda e tudo mais? Quando a gente casou tudo isso, e Lumiar isso já veio pronto, porque eles já entendiam quem era Lumiar. Maravilha, perfeito. Aí era só ajustar os processos que tudo fluiu. Acho que até em complemento a isso, que foi muito legal, foi que na transição de agência, que a gente falava muito, né, com uma das donas e com a Cris, eu acho que ali eles tentaram até sair um pouquinho, né, do brand book, falar, cara, vamos tentar fazer... Tava conversando aqui nos bastidores, a gente falou, putz, vamos fazer a frota de caminhão inteira da Lumiar. Eu quero 3 opções diferentes. Eu falei, oi? Mas a gente tem o guide, tá aqui, bonitinho, é lindo, funciona. Ah, mas é que desgastou dos cabelos. É só fazer de novo. Já tá pronto. Já tá pronto. Eu quero uma frase diferente. Mas tem a frase, né? Tem o slogan, tem tudo, tem que tá tudo certinho. Consistência na comunicação, tem né? que manter, vamos fazer a renovação. Vamos... Então, assim, isso nos ajudou muito a, num começo, que com certeza, se a gente não tivesse esse plano, né, de qual que é a marca, o que ela quer, para quem ela conversa, como que a gente conversa, questão do amor em relação a todas as coisas, né, que tem muito forte. É a essência do fundador, né? Exatamente. Se a gente não tivesse isso, a gente ia fazer uma loucura, assim, de
ia ser entrega pra todo lado, voltando, porque ia voltar, são muitos diretores lá, e aí todo mundo quer ver pra aprovar, então... Você acaba tendo muitos clientes internos, né? Exatamente. E cada cliente vai ter o que a Bia comentou, um gosto pessoal. E não dá pra gente trabalhar, acho que se não me engano, na Lumiar tem 12 diretores. Eu vou fazer 12 artes, vou ter que juntar as 12 artes, fazer depois. Não tem. No final, nenhuma vai ficar boa. Não, e não vai ter fundamento a arte. E o que a Bia falou de ser efetiva, eu acho que isso é muito legal. Porque a comunicação que a gente tem com a Lumiar, ela é muito clara, tanto pro que é interno, quanto que é pro físio, quanto que é pro cliente final. E a gente consegue se comunicar muito bem. A gente consegue ter esses 3 pilares trabalhando e lateralmente um com o outro. Eles não se encostam, eles não se atrapalham, mas eles estão ali, fluindo tranquilamente. E a facilidade que a gente teve, se não me engano, a gente tá entregando o quê? Uns 600 artes por mês pra eles? Meu Deus, o volume gigantesco. Não. Evento, né, Bia? Você nem falou em evento. 4.300 artes por mês. Meu Deus. É que aí ela tá contando os desdobros, mas cara, Eu tenho que fazer, então é arte. Cara, são mais de 4.000 artes. Imagina assim, 4.000 artes eu for perguntar se ela gostou ou não. Meu Deus do céu. Se um dos 12 diretores acha que tá legal pra ir pra um evento ou pra ir pra uma loja. Não é funcional, né? Não dá, não E tem funciona. consistência hoje, né? Sim, sim. E tem recorrência, né? Assim, a gente mantém. Não é porque é uma campanha de Halloween, como a gente tá agora, ou de Black Friday daqui a pouco. Não, ela tem a mesma essência. Muda-se, obviamente, a cara, porque isso é padrão, mas tem um porquê, né, em cada uma. E isso facilita muito. Porque 4.000 artes, Jesus amado, imagina. Porque tem uma posição clara, né? Tem uma clareza do que eu quero falar, pra quem eu vou falar, no canal que eu vou falar. Eu acho que o brand book, ele não tem que existir, né? Ele tem que ser usado, né? Exatamente. Tem que evoluir, né? A gente fala que Ele não o pode brand ficar na gaveta, né? Nosso brand book hoje, que é digital, ele é muito simples ali, né? Ele tem várias subpáginas. Ele mostra um drive, mas é legal, o Pentágono mesmo, é um brand book que tende a crescer. Sim. Ele vai crescendo. Até um exemplo em relação a isso, a gente tem um outro cliente de tecnologia que ele é multinacional, assim, ele tá em 30 países, se eu não me engano. E a cliente, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero, tá vendo isso daqui? E esse exemplo, gente, ele é muito bom, porque ele é maravilhoso. Mari, se você ver esse vídeo, é você mesmo. Muito comum, deve ser pra quem tá nos ouvindo. Pra né? você que está nos ouvindo, Mari, é com você. O que ela falou? Cara, eu quero uma coisa diferente. Eu quero uma arte mais viva, mais bonita. Só que assim, pensa, é uma multinacional com um baita guide engessadaço. Quero fazer uma coisa diferente. A gente pensou dentro do guide, continuou dentro do guide, ainda estava, porque é uma marca que realmente ela se engessou muito. E ela mostrou pra gente uma coisa de um outro país que fez. Esse país aqui fez uma coisa diferente. Olha que legal como tá isso aqui. Olha como tá bonito. E aí a gente foi e olhou. Falou, então vamos fazer. A gente fez um Se negócio. pode, pode. Se pode, pode. A gente fez uma arte que ela falou, gente, tá lindo, é isso, que coisa maravilhosa, caramba. Não foi aprovado. E levou uma bronca E ainda. levou bronca por ter feito diferente do guide. Então, assim, o guide, ele eu quis trazer esse caso porque o guide, ele é importante, mas ele tem que ser flexível. Porque se a gente fica muito engessado... É um organismo vivo. E agora eles estão passando por um rebranding mundial deles. A gente até parou por conta do que está acontecendo em Israel, a gente parou, porque eles têm algumas coisas lá. Mas esse daí, ele vai ser muito mais vivo. Ele tem outros elementos que a gente pode trabalhar. A gente fez um treinamento, acho que de 4 horas, com eles sobre esse novo guide. E é uma coisa que, isso pra mim é o novo modelo de gestão de guideline. Porque ele tem ali, assim, faça isso. Até aqui, até essa linha. Pra baixo disso, se diverte, cara. Faz o que você acredita que faça sentido pra sua marca e pra sua região. A marca vai se adaptando, mas mantendo uma consistência, um fio ali, né? Porque o que eu acredito que é muito difícil, eu vou até trazer pro Pentágono. O Pentágono tem 2 unidades que são completamente distintas. Só por estarem na mesma cidade, mas estão em bairros diferentes e são totalmente diferentes. Imagina a gente pensar em 32 países e você ter um guide para 32 países. Precisa... Não tem como. E o anterior, ele era assim, a caneca tem que estar virada para a esquerda, 30 graus, o filtro é X, não pode mudar. Mais atrapalhava do que ajudar. Era desesperador, porque o guide era antigo, acho que tinha 5 anos, e já não fazia... Se a gente for pegar, 5 anos antes era muito, né? Mas com a pandemia, isso mudou completamente. Então, em 5 anos, já não serve mais. A gente precisa mudar. A empresa comprou outras empresas, colocou junto e usa logo daqui e usa logo... Virou uma bagunça. Acho que tudo Ou parte seja, Léo... Pode falar, André, Isaac. Não, a dica é, né?
pessoal aí que trabalha nas empresas, dono, gestor de marketing e tal, tenha criatividade, seja criativo, né? Sim. Mas use para resolver problema da tua área, problema de negócio, não para pensar na assinatura de e-mail que vai ser diferente. Bem isso, cara, bem isso. É complexo, né? A gente quer sempre inovar. Eu acho que, principalmente a gente que trabalha com marketing, vendas, publicidade, marca, a nossa cabeça, ela é pulsante. A gente quer coisa diferente. A gente quer tirar aquela... Putz, estou fazendo sempre a caneca assim. Ah, eu quero virar ela para lá. Por quê? Porque eu quero. Tenho uma vontade de fazer diferente. Mas o guide te dando esse direcionamento, né? A gente podendo fazer dentro de alguma estratégia faz diferença. Eu acho que tudo que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu tenho uma frase que alguém disse, eu não sei quem, mas darei os créditos no histórico aí depois, que é: se uma empresa não está crescendo, ela está morrendo. Então, se a empresa não está se transformando para o momento atual, se ela não ser uma marca do amanhã, ela vai morrer em algum momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas se ela não se transformar, se ela não crescer, ela está findada a acabar. Então, por isso que é importante essa transformação, essa recorrência de ir reafirmando quem você é, mas também tendo a humildade de saber que você precisa mudar para o mundo que você está. Eu acho que isso é o importante em relação a um trabalho de branding bem feito, a um trabalho de execução de branding também. Porque de nada adianta a gente fazer um baita de um trabalho, planejar, estudar, ver o que a gente precisa fazer, chega na hora de operar isso e nada vai. Falar pro Conrado, você tem que ir lá no café com os coordenadores. Esquece. E ele não ir. Não adianta. Então, assim, se o trabalho não for feito, pode ser o melhor planejamento do mundo. Não vai funcionar. Eu acho que tem uma coisa que eu vou resgatar da sua fala anterior, que é lá no comecinho. Se existir uma verdade, né, então nosso trabalho, antes de criar e traduzir, a verdade fica muito mais... Quando você tem verdade, você tem a ação. Sim. Por isso que a gente fala que marca é atitude. Quando você identifica essas verdades e transmite para fora, externaliza, essas verdades ali estão acontecendo no dia a dia. Sim. Né? Em cada relação com as pessoas, em cada ponto de contato, um pouquinho por dia. E aí são as marcas do amanhã que a gente está vendo. São marcas que estão dispostas a corrigir, melhorar, ninguém é perfeito. De novo, não é passe de mágica, mas elas estão todo dia fazendo um pouquinho e vai fazendo com que elas ganhem aí consistência. Sim. São bem sustentadas, né? Não é, a gente não está criando algo que é difícil de entregar. Porque prometer é fácil. Entregar o que a gente está prometendo é o grande desafio. Né? Uma das coisas que eu lembrei agora é que o Pentágono foi nosso segundo ou terceiro cliente segundo cliente da vida da Pipe. Olha só. Assim que a gente fundou a Pipe, passou uns 3 meses, 4, sei lá, no máximo. O Pentágono fechou com a gente. Então, ele passou pela transformação de Pipe, que só tinha eu e o Léo, para WBP com mais de 100 pessoas. E ele apostou nessa transformação com a gente. E é muito legal passar por essa transformação com eles também. Então, a gente passou de 2016 a 2021 com um Pentágono. A partir de 2021, a gente virou a folha e a gente continua. A gente se transformou, porque foi o ano da nossa fusão, e eles se transformaram também. Então, assim, é uma marca que é o tempo inteiro, 100% do nosso tempo com eles é de parceria. Então, isso é muito, muito legal de ver onde eles estão agora, sabendo que vão muito mais longe. As duas empresas buscando evolução. Mas é porque vocês são maravilhosos. Sim. Gente, o nosso diretor aqui tá avisando que nós estamos chegando a quase 1 hora já de conversa. Mostra, passou rápido. Bandeirantes. Passa rápido, né? Ô, Andrezão, eu queria emendar aqui pra eles, aqui na finaleira, saber de vocês se vocês são fãs de alguma marca e por quê. Nossa. Bia primeiro. Difícil, Não, né? calma, eu sou pisciana, Vai, Léo, calma. Léo. Difícil. Cara, Produto, serviço. eu acho que uma marca... Vou falar da Bia também, que a Bia gosta da reserva, viu? Ah, Já soube. Não, tô brincando, mas não vou falar dela, não. Tem que pensar em outra. Não, eu vou falar de outra. Eu acho que uma marca que me cativa muito, que ela tem, né, alguns pontos muito claros na comunicação dela, é a Polishop. Ela é uma marca de inovação. É assim, se eu, como Magazine Luiza, lançar um copo que, sei lá, tem inteligência artificial, eu falo... Não quero. Não importa quem é o fabricante, né? Não importa, mas se eu coloco a Polishop para lançar um negócio que lixa o pé com inteligência artificial e fala se você tá com pH da pele bom ou ruim, eu vou acreditar, eu vou falar, cara, essa é uma marca de inovação. E isso, eu acho que ela sempre foi isso. Ela tem esse ponto assim de sou inovadora, posso
desbravar novos mundos, acho que ela tem 2 grandes momentos que eu acho que são super legais e que, até uma curiosidade, o George Foreman foi um divisor de águas na história deles. E não sei se vocês sabem, mas o Pelé era pra ser o nome. Sério? Eles estavam negociando com o Pelé. Nossa. E o Pelé não aceitou. Aí, obviamente, fez muito mais sentido com o George Foreman. Mas ele ganhou mais com a parceria da Polishop do que com as lutas dele. Olha só. E Sabe tudo dessa marca, hein, Léo? Eu sei, ainda não vamos ficar quietinho, daqui a pouco a gente fala. Mas o que é legal é a parte também da Air Fryer. Teve 3 antes deles lançarem. Que não foram eles que lançaram. Ah, a Valita lançou outra. Não emplacou. Quando veio a Polishop... Endossando aquilo. Falando, cara, esse produto é bom, vai. Ela vendeu horrores. Então, assim, a Polishop, eu acho que a marca dela, ela entrega a inovação, ela entrega a qualidade, ela entrega um valor agregado que é muito difícil de se ter num mercado de varejo. E isso eu acho que é um grande diferencial, é uma marca que eu gosto bastante. Independente do produto que chegue ou não. Aliás, Aline, minha esposa, aquela frigideira lá da Polishop que não tem óleo. O Léo vai conseguir pra você. Eu vou conseguir um descontinho agora. Hein? Eu tenho essa frigideira, mas você pode trazer mais, pode me dar mais algumas. E a Bia? E aí, Bia? Eu ia pensar em alguma outra pra ser diferente, mas a Reserva, eu acho que é uma marca, ela é muito consistente. Na comunicação, eu gosto que eles elevam a importância do detalhe. Eles são chatos com detalhe. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente passa em algumas lojas de tênis esportivos e pra gente a vitrine é a mesma coisa. Da Reserva é sempre diferente. O manequim sempre vai ser diferente. Pode ser que, sei lá, a gente tá no fim de ano. O manequim dele vai estar de ponta cabeça, um outro plantando bananeira, outro não sei o quê. E tudo eles usam a favor da marca. Teve uma loja no Rio de Janeiro, eles falam até no livro lá da Reserva, que foi assaltada. Quebraram a vitrine, não sei o quê. Fizeram um case com assalto, com as câmeras, com as imagens. As promoções estão tão imperdíveis que até os assaltantes estão querendo levar tudo. Gente, que tato, o feeling, né, que tem a ver com o perfil a deles. comunicação da Reserva é incrível. Então, tava na época do metaverso e de NFT. Muito forte. Era bem quando a gente começou a falar disso. Eles lançaram uma coleção de tênis. Só quem tivesse o NFT específico do Pica-Pau conseguiria comprar na loja física o tênis específico daquele NFT. Então é a conexão do mundo digital com o mundo físico que eles consideram a mesma coisa. Então, assim, eu acho a Reserva um case de marca para estudar e para mergulhar, é uma maravilha. Aliás, se estiver assistindo aí, Rony, ou alguém que trabalha com o Rony, manda pro Rony lá um elogio pra nós aqui da Reserva, né? E aqui tem a WBP. Eu encontrei o Rony no shopping uma vez. Não, mas o legal, eu tenho umas roupas da Reserva e pra você ver, né, a orientação pro cliente. Uma vez a gente, uma empresa de camisa, a gente ia atender essa empresa e a gente viu que os caras eram os escrotos, assim, em vários sentidos. E não ia dar certo o projeto de brand. Eu ganhei uma camisa da Aline e tinha o pica-pauzinho. Uma vez veio uma linha solta, mas ficava feio. E o que eu fiz? Mandei pra Reserva pra trocar. Cara, o atendimento que eu tive foi absurdo, excepcional. Em todos os sentidos. O durante, o pós, chegou rápido, pediu desculpa. E chegou outra camisa, o corte exemplar. Quer dizer, o cara não tá preocupado em vender uma camisa só, que o André compra uma camisa e vai embora. Ele tá preocupado Na experiência. em fidelizar, na experiência. Construir valor. E eu, pelo menos na minha experiência, tive uma experiência maravilhosa com os caras. Então, Eu amo a não é à Reserva. toa. Não é à toa. Isacão, é isso? Tem mais uma? Para finalizar aqui, qual que é a marca que vocês querem deixar no tempo? Sua marca no tempo, né? Nossa senhora, que pergunta complexa. Então, WBP. eu acho que... Eu acho não, né? Eu acredito fielmente, assim, gente, que a WBP e a WBP Group, todas as empresas que a gente vai colocar dentro do grupo, ela vai se tornar uma coisa única, porque é o que a gente sempre se propôs a fazer. Uma questão única em relação à parceria com o cliente. Em entender a real necessidade, entender não só ser um prestador de serviço. Eu falo muito essa frase quando eu vou apresentar a agência, quando a gente vai fazer alguma concorrência, que eu não quero ser um prestador de serviço. Eu quero ser um parceiro, um braço. A palavra parceria, ela se perdeu muito, né, nos últimos anos. Parceria é eu ganho, se você conseguir ganhar alguma coisa, é nóis. Eu fui uma vez num cliente, né, que a gente estava conversando, e ele queria me espremer de valor só para ele achar que ele estava ganhando alguma coisa. A gente não fechou.
Porque não faz sentido. E eu acredito que se a gente se posiciona como uma agência parceira, como um grupo que faz parcerias, pô, a gente tem a agência de site, o cara comprou um site há mais de um ano, a gente terminou, ele pediu uma alteração porque ele teve um problema, a gente ajudou. Tipo assim, eu acho que isso tudo, até, né, a gente tem o caso, né, de uma fatídica marca aí que teve um problema agora de gestão lá, toda uma alteração no processo deles, e a gente recebeu tudo que a gente tinha que receber e a gente está trabalhando ali para eles em parceria, porque a gente acredita no ser humano que está por trás daquela marca e no que aquela marca entrega para as pessoas. Uma coisa que eu sempre falo na agência também é que todo mundo tem que entender que nosso trabalho não é para entregar uma postagem para o André, que é o cliente. 4.000 arts. 4.000 arts. Mas por exemplo, no caso do Pentágono, fazer com que um pai tenha a escolha certa e coloque o filho dele para ter um grande futuro. Colocar numa faculdade, pô, a gente está fazendo o sonho de uma pessoa vendendo um apartamento. A gente trabalha com o ser humano da ponta e não só com o cliente. E a gente influencia o mundo e o Brasil. Então, a nossa marca do amanhã vai ser uma agência que vai difundir essa questão do que é parceria e o principal, vai ser parceira dos seus clientes, independente da marca que ele esteja atendendo. Seja dentro da Original, seja dentro da Levu, seja dentro da agência WP ou de qualquer outra marca que a gente tenha. Essa é a marca do amanhã que a gente vai levar. Muito bom. Bea, um complemento? Nossa, não me sobrou nada. Que horror. Eu vou parar de falar. Obrigada. Eu acho que é construir com verdade o que a gente faz. O dinheiro, isso vai ser consequência sempre. Quando a gente decidiu fundar a Pipe, a gente sempre teve esse pensamento. E tenho certeza que o Alex também, porque é o que a gente pensa WBP hoje. Se eu fizer um bom trabalho com a minha maior verdade, as consequências boas virão. Então, pode ser em forma de dinheiro, pode ser em forma de networking, pode ser em forma de novos negócios, enfim. E eu tenho certeza que todos os frutos que a gente está construindo, a gente está colhendo hoje, são das sementinhas que a gente plantou com verdade antes. E hoje a gente tem a oportunidade de plantar muito mais sementinhas, porque tem muito mais campo pra gente fazer isso. Então, a gente vai colher com certeza muito mais fruto. Porque é trabalhar com verdade, é trabalhar com parceria. Tanto com os nossos clientes, como a gente contou aqui de Pentágono, Lumiar, quanto com braços nossos como a Tomorrow. Então, é ser parceiro de verdade. E eu acho que isso se resume tanto na resposta do Léo quanto na minha. Tenho certeza que se o Alex tivesse, ele ia responder alguma coisa parecida. Porque é isso. É só fazer com verdade que as outras coisas elas vêm também. Eu vou resumir ensinamentos aqui, porque eu acho que pro ouvinte é verdade, ó. A própria fala deles aqui, antes de parecer ser, eles estão sendo. Porque se a gente avaliar aqui, ó, eles têm um histórico com essas marcas que a gente comunicou, a Lumiar e a Pentágono, de anos e anos de parceria e relacionamento. Então vocês comprovaram isso, né? A Bia falou que marca é detalhe. O Léo falou aqui a gente fala de deixar essa marca no tempo, é pensar em reputação. Sim. Você não quer vender uma vez só para esse cara, você quer ter esse cara perto de você. Você está pensando no futuro, pensando no amanhã. Isso aí, né, Zacão? Muito bom, Andrezão. Gente, chegamos ao final de mais um Marcas do Amanhã, super especial. Agradeço muito vocês, Bea, Léo. Foi um prazerzão recebê-los aqui. Espero que tenhamos mais episódios com vocês. E com certeza. Isso. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Leozinho. Obrigado, Bea. Põe junto. Obrigado, tá? Obrigado por tudo, pelo tempo. Obrigado, Zac. Junto sempre. A gente bate a mão virtualmente. É isso. E já fica o convite pro Alex vir na próxima aqui. Aí, Alex. Boa. Valeu. Tchau, Falou, pessoal. Obrigado.